Fala galera, eu sou o professor Rian, professor de língua portuguesa e vamos a mais um videozinho aqui no canal do professor Rian. Antes de qualquer coisa eu peço para você se inscrever no canal, siga, compartilhe os vídeos, deixe o joinha, não deixa de curtir os nossos vídeos e vamos a mais uma dica de língua portuguesa. Deixa eu sair da sua frente para não te atrapalhar, porque eu quero falar acerca de orações. Muita gente tem dificuldade para identificar o número de orações dentro de um período composto, porque muita gente aprende lá na escola que o número de verbos determina o número de orações. É sempre assim que funciona? Não é bem assim não. Dá uma olhadinha que eu vou explicar para vocês, vai. Dá uma olhadinha só. O rapaz levou o livro. Veja que aí eu tenho uma frase que é composta por um único verbo, que é o verbo levou. Um verbo, uma oração. Exatamente assim muita gente entende. Tem um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações. Mas será que é sempre assim? Dá uma olhadinha na segunda sentença, vai. O rapaz tinha levado os livros. Observe aí que o sujeito é o rapaz que praticou a ação de levar. Só que essa ação aconteceu no passado e quem determina que ela aconteceu no passado é o verbo ter. O verbo ter trabalha em função do verbo levar. Isso é o que nós chamamos de locução verbal. Lembrando que locução é o conjunto de duas ou mais palavras que trabalham juntas. Locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos trabalhando juntos. Nesse caso, tinha levado forma uma locução em que o levar, por carregar a informação da locução, é o que a gente chama de verbo principal. Já o verbo tinha, que está aí no pretérito, ele é o que a gente chama de verbo auxiliar. Por isso que aí eu tenho dois verbos, mas conto apenas como uma única oração. Porque quando tiver uma locução, eu conto apenas o verbo principal. Ficou claro isso? Agora, veja só a terceira frase. O rapaz deixou-o levar o livro. Observe aí que eu tenho dois verbos e que cada um deles tem um sujeito. Veja, o rapaz deixou. O rapaz é o sujeito de deixar que está no sentido de permitir. O, que é um pronome oblíquo, aí está exercendo o papel de sujeito. Veja, o rapaz deixou ele levar o livro. Esse ele é sujeito do outro rapaz. Ah, Rian, então se tem dois sujeitos, tem duas orações? Não, porque eu posso ter um mesmo sujeito para duas orações. João trabalha e estuda. João trabalha uma oração, João estuda outra oração. É que eu estou dizendo que cada um desses verbos trabalha com a sua informação independente do outro. E aí eu estou tentando mostrar, inclusive, que cada um tem o seu próprio sujeito. O rapaz deixou, primeira oração, ele levar o livro, segunda oração. Veja que eu tenho dois verbos e duas orações. Na quarta frase diz assim, o rapaz deve ter levado o livro. Veja que eu tenho três verbos, o deve, o ter e o levar, em que da mesma forma que na segunda oração, o deve e o ter trabalham em função do levar. Eu acrescentei o verbo dever, que indica a ideia de possibilidade. Então, novamente, eu tenho uma locução verbal em que o deve e o ter são os verbos auxiliares, enquanto que o levar continua sendo o verbo principal. Três verbos, uma única oração. Agora, o livro deve ter sido levado. Percebeu que aí eu tenho quatro verbos? O deve continua tendo a ideia de possibilidade, só que eu acrescentei aí o verbo ser, trazendo a informação de que o livro sofreu a ação de levar. Esse sido indica a voz passiva. Novamente, deve, ter e sido são os verbos auxiliares que trabalham em função do verbo principal, que é o verbo levar. Observe aí que eu tenho quatro verbos e ainda assim uma única oração. Agora, cuidado, que a coisa também pode se inverter. A gente pode ter mais verbos que orações, mas também pode ter mais orações do que verbos explícitos. Vejam a última frase. Referiu-se ao João e não ao Paulo. Observe que eu tenho a primeira oração, referiu-se ao João. Ué, Rian, não tem verbo na segunda. É porque é desnecessário repetir, né, gente? Se eu falo João trabalha e estuda, veja que foi desnecessário falar João trabalha e João estuda. Para que eu vou repetir? Claro que referiu-se ao João e não se referiu ao Paulo. Aí, na frase, eu tenho um único verbo explícito,
é o referiu-se. Mas eu tenho duas orações porque o verbo da segunda está em elipse. Lembra que elipse é a omissão de um termo da oração que não faz falta para o sentido da frase. Agora, essa elipse tem um nome específico. A elipse de um termo citado anteriormente na oração recebe o nome de zeugma. Zeugma é a elipse de um termo citado anteriormente na oração. Então, tomem bastante cuidado, porque nem sempre o número de verbos determina o número de orações. Eu sei que isso é uma coisa que você carrega desde lá do período de escola, então isso pode confundir muita gente, tá? Então, tomem cuidado. Lembrem-se sempre de analisar para ver se eu estou tendo uma locução verbal, porque aí você conta somente o verbo principal. Gostou da dica? De novo, dá o joinha, curte o vídeo, não deixa de se inscrever no canal e, obviamente, compartilhe com todos os seus amigos, beleza? Vamos estudar!